nós começamos esse processo já faz um bom tempo, era um tema que a gente já tinha discutido antes. O Teatro Paulista teve uma montagem clássica, que era Pólvora e Poesia, e a gente achava que era muito difícil fazer uma abordagem nova para esse material, né? E começamos a pesquisa, tivemos realmente uma crise longa, que foram uns 3 meses sem saber exatamente o que a gente ia fazer, talvez mais, 4. E o espetáculo só começou a se desenhar depois dessa longa crise, mas a ideia básica nossa não era contar a história, narrar o que tinha acontecido, mas propiciar ao espectador uma experiência, né, que a gente até discutiu hoje sobre isso, uma experiência sensorial, visual, que aproximasse das questões que a poesia, a obra e a vida desses dois caras traz para nós enquanto pessoas que vivem no século XXI, no meio dessas angústias todas, né? Eles foram geniais no seu período e principalmente o Rimbaud, né, ele quebrou os paradigmas da poesia, lançou novas possibilidades para isso, e o teatro, não só o teatro, mas muitas formas de arte beberam dessa revolução poética que eles empreenderam, né? Depois a gente pode discutir como é que as questões performativas aparecem em cada cena, como é que a cena X, como é que a gente pensou a cena X ou a cena Y, quais eram os paradigmas, mas basicamente o que a gente pensou era de que os atores não fariam nem o Rimbaud e nem o Verlaine, que eles estariam ali simplesmente executando ações, fazendo ações estéticas, né? E narrando, em alguns momentos fazendo alguma mimese muito sugerida e muito distante. Então, nesse sentido, o espetáculo é um híbrido, mas a questão performativa é o eixo mais importante do trabalho. E também, só para complementar a discussão que a gente teve hoje à tarde, esse trabalho, na minha opinião, ele é altamente político, como uma grande parte dos trabalhos dos sátiros. E eu fiquei pensando hoje, depois daquela discussão que a gente teve, a expressão teatro político é uma expressão que, na verdade, ela é uma forma de excluir aqueles que fazem teatro político também, mas com uma abordagem que não seja a tradicional que vem dos anos, sei lá, 30, 20, 40, né? Acho que é um espetáculo profundamente político na medida em que ele trata de questões que são muito fortes para pessoas hoje, na sociedade contemporânea. Mas é só para a gente lembrar que o teatro político não é só daqueles que dizem que fazem teatro político, mas o teatro sempre é político, né? Então é isso. Vai introduzir. Bom, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Kim, do Ivan, que na verdade acabou sendo indiretamente o primeiro ensaio que a gente tinha pensado, de estar podendo colaborar com a escola de algum jeito, e que eu não tinha assistido o espetáculo ainda, então para mim foi um grande prazer assistir o espetáculo, a gente está pedindo, achei muito bonito, achei que foi uma das coisas mais bonitas que vocês fizeram recentemente. E para entrar nesse tema da performatividade, eu achei realmente que ele é muito pertinente, é um espetáculo muito
rico para a gente fazer essa discussão. Eu ontem estava numa outra mesa, isso que eu estou meio rico hoje, e acho que assim, pensei num jeito bem sintético de falar sobre essa questão da performatividade, que se tornou uma espécie de esses conceitos que às vezes eles acabam ganhando assim, um encanto, um glamour, e passam a ser usados assim muito, e às vezes as coisas são mais simples até do que toda essa problematização pode sugerir. Mas assim, eu imagino que a gente pode definir assim, quase como uma espécie de equação bem simples, que você teria, digamos assim, um arco de variações possíveis, de intensidades do performativo, que iriam, digamos assim, a situação dramática convencional, digamos, a mixes da tradição, né, da escrita dos Dostoiévski, em que atores impersonam personagens e alcançam a verossimilhança de convencer, até como o próprio Ivan no início dramatiza explicitamente, alguém de que eles são realmente aqueles personagens, ou seja, que aquele corpo que está agindo ali, fazendo coisas, está absolutamente colado àquele personagem, e tudo que aquele personagem faz é aquele corpo. Então, de alguma maneira, a gente pode imaginar que toda a tradição naturalista, primeiro de uma maneira projetiva, de uma maneira ideal, no discurso do Diderot, e depois, objetivamente, a partir das técnicas que o Stanislavski está desenvolvendo, ambicionava exatamente alcançar essa perfeita sobreposição de corpos e personagens, né? Em que o puro dramático estaria acontecendo e onde tudo que se fazia, quem fazia, não era aquele corpo anterior ao personagem, mas era o próprio personagem, né? Para uma situação oposta em que já não existiria nenhuma representação. Esse paradigma de nenhuma representação, ele chegou a ter um encantamento. É uma ideia que aparece, talvez de alguma maneira, já enunciada nas vanguardas históricas, exatamente dessa ideia de fusão de arte e vida, ou de não mais separação entre arte e vida. Isso já aparece no Jarry. Mas, de fato, vai ser só o pós-guerra, a partir, seja das experiências viscerais e profundamente dolorosas do Arthur, de tudo que significou a experiência dele com a loucura e com a forma como foi tratada a loucura dele. E, de outro lado, também das experiências talvez mais estéticas, mas que não deixaram de ser tão vitais, como, por exemplo, as do Becker, de alguma maneira confrontando as possibilidades dramáticas e, de alguma maneira, mudando completamente esse paradigma que o teatro já não era mais um veículo possível para essa narrativa dramática. O fato é que, e também por conta das experiências no campo das artes visuais, enfim, John Cage, Merce Cunningham, depois Jackson Pollock, enfim, nos anos 60 emerge essa ideia da performance art. E essa ideia, de alguma maneira, ela resgata aquele espírito das vanguardas históricas de arte e vida, e ela começa a propor ações, realizar, performar no sentido de perfazer, né? De tornar perfeitas no sentido de realizadas ações em que já não havia mais aquele jogo de disfarce, né? Em que os corpos que faziam aquelas ações as faziam mesmo e eram eles mesmos e não nenhuma outra máscara. De algum modo, essa ideia também tem um grau de utopia, ainda que
a gente possa reconhecer uma história da performance art. Você tem a performance como a Marina Dubovik, que estão fazendo isso há mais de 30 anos, honestamente. E ainda que eu, por exemplo, acho que em nenhum momento, nenhuma dessas performances, as próprias performances da Marina Dubovik, deixaram de ser mimesis, de alguma maneira, mimesis espetaculares, porque elas eram ações feitas para depois da vida, além da vida, para afetar a vida, né? Então, ainda que elas não fossem mais dramáticas, ainda que elas não envolvessem personagens, ainda que elas não envolvessem nenhuma ficção, elas eram produções poéticas, né? Elas tinham essa característica de ir para o outro lado daquele espectro que nós falamos no começo, onde havia essa ambição a ocultação de um corpo agindo que não fosse em função da ficção. E nesse outro lado, a ilusão também de um corpo agindo sem nenhuma ficcionalidade. Entre esses dois extremos, a gente poderia dizer que hoje, em geral, na cena teatral contemporânea, onde existe margem de invenção, as pessoas ali exploram novas possibilidades do ser espetacular das coisas, ou do teatro, ou da performance, você tem vou estabelecer de novo dois polos, né? Você tem grupos que, por exemplo, começam a justamente utilizar esse descolamento e esse movimento de ir e vir entre a ficção e a não ficção como um elemento dinamizador dos processos dramáticos, dos processos de narrativas dramáticas, e, de outro lado, grupos que começam até quase numa radicalização desse projeto original da performance art, de não haver mais nenhuma representação, criar situações que são completamente artificiais, mas ao ponto de transformá-las diante do espectador em alguma coisa que já não era mais dramática, que não era mais espetacular. Então, eu tenho visto espetáculos que têm uma afetação extrema em não quererem ser dramáticos, e aí é curioso que é um paradoxo, porque quanto mais você não quer ser, mais você acaba sendo afetado e buscando esse tipo de afetação. Então, eu estou primeiro fazendo essa primeira fala no sentido de relativizar um pouco, mas antes de entrar um pouco mais, falar um pouco do espetáculo, ainda tem uma coisinha que é curiosa, que inclusive tem tudo a ver com essa cena final, que é, você sabe que essa palavra performativo, que da onde vem se originando esse termo performatividade, que se tornou esse conceito meio panaceico, que tem sido utilizado nos últimos 2 anos, 3 anos aqui em São Paulo, e também no Rio. Ele nasce, na verdade, num texto do fim dos anos 50 de um lógico inglês chamado John Austin, um lógico brilhante que fez uma teorização sobre a lógica das expressões dissertativas da fala humana, dos jogos de linguagem da fala humana. Então, justamente, ele, para diferenciar falas que eram performativas de falas que não eram performativas, no sentido de falas que provocavam coisas reais, que faziam acontecer coisas, de falas que não tinham esse poder de perfazer coisas, que eram, digamos assim, de mentirinha, ou que a sua enunciação não gerava nenhum fato objetivo, nenhum fato concreto. Por exemplo, quando você vai comprar, alguém fala, você quer ir ao cinema, enfim, ou você quer alguma coisa cujas consequências são absolutamente irrisórias ou ridículas, né? A sua resposta sim ou não, ela tem pouquíssima efetividade. Mas se você está num altar diante de um juiz ou diante de um padre
e alguém te pergunta, você quer casar? E você fala sim, esse sim é um sim, tem essa característica performativa, ele vai definir uma situação civil. Essa era a argumentação do Austin, quer dizer, era disso que se tratava o performativo, que se a gente transpõe para esse nosso jogo anterior, que eu tinha feito assim, porque não falando bem esquemática, fica mais claro até a gente pensar que, justamente, ou mais complexo também, porque justamente no teatro, no drama, né, essa ideia de alguma coisa que se perfaz de mentirinha, né, ela é a tradição do drama contra uma coisa que se perfaz não de mentirinha, que é a tradição da performance. Quando a Marina Abramovic se corta, ela se corta mesmo, enquanto uma atriz se corta, ela não se corta mesmo. Tem até aquela fábula famosa, exatamente para explicitar essa qualidade do drama, essa característica do drama, que é o espectador que vai assistir o Otelo, e que quando o Otelo está enfrentando o Desdemona, ele intercede, exatamente porque ele acredita que aquela morte é real, que aquele assassinato que ele está assistindo está de fato acontecendo, e trazendo para esse exemplo das flores aqui, e acreditando inclusive no que o Ivan disse, de que em geral as pessoas deixam que o fogo queime. Me parece que é tão surpreendente imaginar que as pessoas deixam, porque as pessoas têm uma indecibilidade sobre, afinal, se o jogo dramático está acontecendo ou não está acontecendo. É muito difícil para que o público tome essa decisão. Será que essas flores, de fato, são verdadeiras, ou ou eles esperam que eu faça isso? Né? Então, existe toda uma indecibilidade que está jogada, porque, afinal, é uma situação teatral que se trata aqui. Então, agora, posto isso, eu acho que assim, tem alguma coisa muito interessante nessa estratégia que vocês adotaram. Eu acho que foi muito feliz de em nenhum momento buscar essa constituição dramática plena, Tambova, um diálogo entre os dois, uma cena que eles estivessem vivendo, utilizar essa forma narrativa mais básica de uma narração, quase que uma contação de história bem simples, que em alguns momentos se insinua e que é quem puxa o fio da curva, se há que existe uma curva, né? Mas ao mesmo tempo intercalando esses momentos narrativos com situações que são ou puramente, vamos dizer assim, performáticas, no sentido de que elas são reais, porque são os atores que estão despidos de qualquer máscara, dizendo coisas e, digamos assim, jogando o público esse ir e vir entre a narrativa e a própria vida deles e os próprios atos que eles estão cometendo de verdade na nossa frente, né? E outros momentos em que há uma certa, vamos dizer assim, um certo mergulho na construção de uma espécie de ambiente sensorial, em que se joga com a música, que se joga com as palavras, com a poesia, com a projeção. Aliás, achei lindíssimo toda essa parte visual, assim, muito, muito linda mesmo, muito simples, muito linda. E, dessa maneira, cria-se, digamos assim, camadas de afastamento, de aproximação com essa ficção, que, no fundo, está, ou com essa narrativa, melhor dizendo, que está sendo feita em paralelo. Aí tem essa questão também nesse jogo, nesse ir e vir, uma questão que também parece interessante para problematizar esse espetáculo, que é a questão do lírico, porque assim, os textos que estão sendo falados ou eventualmente lidos, como aliás o próprio inicial, daquela situação do público entrando, prepara o público para esse esporte, a leitura de poesia, que é uma coisa que tem toda uma ciência, né? Tem toda uma tradição, tem todo o recital de poesia, essa questão toda.
mas ele sempre está tratando de uma voz lírica, uma voz que não é uma voz apta ao dramático, principalmente porque ela é uma voz fugaz, ela é uma voz em fuga, é uma voz que não caminha para um sentido fechado, não caminha para encontrar um encaixe, como em geral a situação dramática o faz. Ela caminha exatamente um escape da precisão, da definição e de uma percepção assim clara, afinal, do que está sendo dito, o que está acontecendo. Até um exemplo interessante que o Ivan ficou aqui, começou a procurar uma palavra, chegou a ser um significado, depois já era um outro significado. Quer dizer, a poesia ela é fugidia, né? Ela escapa da nossa... Então ela não é exatamente uma forma muito boa para esse tipo de relação presencial quando se trata puramente do drama, porque as pessoas estão esperando, no ponto de vista da comunicação, uma espécie de interação, o drama perfeito, né? O drama pleno, quando isso acontece completamente, não sobra aresta nenhuma. O filme do Spielberg, quer dizer, é só a ficção, é a trama, é só aquele mitos que está indo ali, que está te apanhando, e tudo que é imagem e tal está secundário, está subalterno. Enquanto que aqui a gente tem toda essa oscilação e essa ondulação entre momentos mais físicos, momentos mais visuais, momentos mais... e tem todos esses planos narrativos de diferentes tipos que estão competindo e que estão compondo a narrativa maior. Mas, de qualquer maneira, o eu lírico ele não é muito favorável exatamente a esse tipo de encaixe, ao contrário, ele insinua sempre uma situação mais vaga, mais incerta, menos precisa. Ainda que, quando você está, nesse caso, oscilando momentos narrativos, você, de alguma maneira, também está induzindo o seu ouvinte, o seu espectador, a alguns sentidos que, se você deixasse a poesia solta, talvez eles nem fossem acionados, porque se eu ouço um poema depois de ouvir um trechinho aqui, ali aconteceu isso, ou eles se encontraram ali, ou aconteceu não sei o que mais, quando vem aquele trecho, a tendência é que eu tente encaixar o texto naquela situação. E então aí também tem uma armadilha no espetáculo, porque o espetáculo pode também se trair, né, nesse sentido, quer dizer, em vez de ele escapar do drama, ele acaba por um outro caminho, assim, por um ladrão, ele acaba voltando. Eu só queria falar uma coisa que eu acho muito, eu não sei, nós fizemos um projeto pedagógico da escola em setembro de 2009 e na época a gente estava concebendo os 4 módulos, inserindo em tudo. E estava eu, o Raul, o Ivan, aqui eu acho só. E a gente pensou, quer dizer, naquele momento, ainda ingenuamente, pensando como é que essa escola poderia funcionar, a gente tinha colocado o realismo, né, o drama, no módulo verde, a narração, né, a narrativa, o épico no amarelo, e no azul a gente pôs a performance. E a gente não existia esse modismo da performatividade, nem essa... A gente colocou a performance que a gente achava que era uma coisa interessante, mas ninguém, naquele momento, estava discutindo isso, né? Eu me lembro que a palavra da moda, na época, era o pós-dramático. E a gente deixava mais ou menos o pós-dramático para o módulo vermelho. E é engraçado como a gente, de uma certa forma, antecipou algo intuitivamente, porque naquele momento ninguém falava sobre isso. E de repente a palavra performatividade meio que entrou na moda, mas isso já vem da nossa, quer dizer, nós mesmos experimentando na escola, a gente foi meio que investigando essa temática, né? Eu acho que esse espetáculo, o Ivan falou muito bem no outro dia numa reunião, que ele é meio fruto de uma investigação que não vem só dos sátiros, mas de um monte de gente que está na escola investigando essa linguagem hoje em dia, né? E tem toda a questão da performatividade como um zeitgeist do mundo contemporâneo, que a gente também tem discutido bastante. Mas era só uma observação, porque depois de muitos anos fora de cena, etc.,
que era um acerto de contas com o meu passado. Eu tinha tentado montar a Mota em 74, não consegui. 30 anos depois e tal, comecei a pensar nisso e aí resolvi que para fazer isso de um jeito que fosse significativo, eu teria que fazer de um jeito absolutamente, sei lá, audaz e arriscado, enfim, eu me lancei um risco bem grande e tal, e que era a ideia de adaptar a peça para eu fazê-la sozinho, né? E depois foi todo um processo criativo de como que eu faria isso. Eu primeiro tive essa decisão, vou fazer sozinho. Como eu consegui fazer sozinho? E aí tinha a primeira parte, que era a parte, fazer sozinho significava fazer mesmo a peça. Não se tratava de fazer uma adaptação, uma aproximação redutora. Não, eu queria fazer o texto integral de todas as falas, de todos os personagens. São muitos personagens na moda, são mais de 20 personagens. E os atos são muito diferentes entre si. E daí foi todo esse desenvolvimento que eu fiz, daí eu desenvolvi um jeito de fazer isso com alunos lá do CAC. Em uma única semana, montei um cenário, fiz um dos atos foi resolvido numa filmagem na caixa do CAC. O outro foi resolvido com uma filmagem que depois teve que sofrer uma montagem muito elaborada, também numa sala do CAC, e o outro, País da Gramática, no único dia de gravação, Jorge Bocan, numa manhã friíssima de julho de 2007, estavam 5 graus. E a menina que fazia a Beatriz Pelada lá, fazia, bom, a minha querida, esqueci o nome, Laís Marques. E, bom, consegui, montei, consegui ser convidado pelo SESC para fazer dentro da Mostra de Artes do SESC. Depois, no fim, eles me deram uma rasteirinha, quer dizer, era para fazer uma temporada, não, você faz dentro da Mostra, eu fiz então 10 dias seguidos. E daí, assim, à medida que eu fui chegando no fim, que a coisa foi fechando, eu comecei a ter mais clareza sobre o que estava acontecendo e percebi, comecei a trabalhar conceitualmente com a ideia de que aquilo era uma máquina de fazer a moda. Eu tinha constituído uma máquina de fazer a moda, que eu era o operador dessa máquina, mais do que um ator. E que justamente, porque assim, só para ficar mais claro, em cada um dos atos eu fazia um ou dois personagens que contracenavam com o material gravado, com os personagens gravados. No primeiro ato eu fazia a enfermeira sonâmbula, no segundo eu fazia Horácio só, e no terceiro eu fazia o Urubu de Edgar e o poeta que reaparecia na cena final. Eu fazia, na verdade, um compromisso do elefante no início. Então eu fazia 5 personagens. Então, do ponto de vista dramático, eu realizei o projeto plenamente porque, de fato, a peça acontecia inteirinha e quem assistia a peça acompanhava aquela dramaturgia do Oswald de Andrade integralmente e a máquina funcionava. Só que a graça para mim, quando chegou no fim, quando eu vi que estava tudo montado, eu praticamente não tive um ensaio, assim, porque foi tão complexa essa parte de imagens, eu tinha que fazer uma edição que separava as duas imagens para 2 telas diferentes, então era uma renderização que demorava 3 dias. E então, nos últimos ajustes, eu sei que eu praticamente estreiei sem ter ensaiado. Então, claro que na estreia eu falei assim, não, hoje eu não vou fazer nenhuma, porque assim, a ideia era que, voltando a esse ponto, que é exatamente a ideia do performativo, que vai para a ideia da palestra, espetáculo, que era que eu, ao mesmo tempo que a máquina funcionasse dramaticamente, digamos assim, que eu fosse interrompendo o espetáculo com um controle remoto, que na verdade era um computador só, eu e o computador que estavam funcionando ali. E fosse fazendo comentários e como se fosse uma palestra sobre o Oswald de Andrade, sobre a peça do Oswald de Andrade. E acho que poderia ter ficado bem mais interessante do que ficou. No fim, eu estreiei daquela maneira, e aí, como eu tive um dia de reflexão, foram 10 dias seguidos, eu achava que eu voltaria, isso era em dezembro, eu falei, vou voltar em janeiro,
eu arquei e fiz os 10 dias sem, além de todas as dificuldades que tive, eu ainda arriscar começar um jogo performativo, que eu acho que para você fazer direito você precisa estar com corpo, com uma preparação que eu estava. Eu não quis me lançar em mais esse risco. E depois, infelizmente, depois do espetáculo, eu até fui atrás de Lei Rouanet, etc. Quando, no mês que saiu a Lei Rouanet, me chamaram para escrever na Folha, aí as coisas ficaram mais difíceis de continuar. E assim, acabou. Agora isso vai virar uma outra coisa. Então. Mas, enfim, mas é interessante, eu acho que vocês conseguem esse movimento, esse deslocamento sutil que vai acontecendo ao longo de todo o espetáculo, entre essa situação mais narrativa, híbrida, de dramático de época, e uma situação mais explicitamente presencial, assim, como se fosse uma fala, como agora, que a gente está falando, alguma coisa que não é, a gente não está querendo enganar, a gente está falando o que a gente acha mesmo. Então, se você pensar, todos esses reality shows aí, essa própria ideia do reality show, eu tenho muita dificuldade de ver ali exatamente o performativo e parece que ali é exatamente o mais cínico, hipócrita, dramalhão que está sendo encenado. E que eu acho que o teatro, justamente o que torna esse teatro contemporâneo mais interessante, que é um teatro que mais dramático, menos dramático, mais menos ele está o tempo todo tentando buscar uma autenticidade dessa ação que ele está fazendo